Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou Rodrigo Saito e hoje nós vamos falar sobre comparação das características ACID dos bancos de dados relacionais versus o Base dos bancos de dados NoSQL. Vamos lá? A CID é um conjunto de propriedades fundamentais que garante a confiabilidade das transações em bancos de dados relacionais, assegurando o armazenamento e a manipulação dos dados de maneira consistente, mesmo em casos de falha ou interrupção. Então, a CID é que vai fazer com que o banco de dados tenha toda aquela consistência que a gente já conhece. E aqui a gente vai ter realmente a prova de como é essa consistência no SQL Server. O ACID é um dos conceitos que os bancos de dados relacionais utilizam, tendo a finalidade de garantir a integridade dos dados. O exemplo clássico de sistemas que utilizam o ACID é a transferência de dinheiro entre diferentes contas bancárias. E no nosso exemplo, que nós vamos demonstrar, vai ser justamente essa parte, transferência de dinheiro entre contas. O que é uma transação? É uma sequência de operações executadas em um banco de dados. São comandos que geralmente manipulam dados em um banco de dados em ordem lógica, com o objetivo de atender o que está sendo definido. Então, eu tenho um conjunto de comandos e esses comandos possuem uma ordem para que sejam executados. Todos esses comandos eles vão precisar ser efetivados ou não, voltando ao estado anterior. Cada letra do ACID ela possui um significado. O A é de atomicidade, uma transação é tratada como uma única e indivisível. Todas as operações são concluídas com sucesso ou nenhuma delas é efetivada. Não existe meia operação concluída. Ou seja, eu tenho todas as minhas operações realmente efetivadas ou nenhuma delas são efetivadas. Consistência. Uma transação deve sair de um estado consistente para entrar em outro estado consistente, mantendo todas as regras de integridade definidas. Por exemplo, venda de produtos não podem ter estoque negativo. Então, para se ter movimentação de produtos, eu tenho várias operações para que isso aconteça. Então, eu estou saindo de um estado consistente, que é algumas operações sendo efetuadas, e indo para outro estado consistente, que seriam outro conjunto de operações a ser efetuados. Isolamento. Transações ocorrem simultaneamente e devem ser isoladas entre elas, e suas operações não podem afetar mutuamente umas nas outras. O isolamento possui vários níveis que vão desde o menos seguro ao mais seguro. Quando a gente tem um banco de dados relacional, realmente são várias transações, são várias conexões que são feitas ao mesmo tempo. E é nesse caso que o isolamento ele deve agir. Eu não posso deixar que uma transação interfira diretamente na outra. No final das contas, isso realmente vai acontecer, porém, enquanto a transação estiver ativa, eu não tenho a interferência de uma na outra. O isolamento possui seus níveis que vão desde o menos seguro ao mais seguro. Read Uncommitted. Transações podem ler dados ainda não confirmados. Esse seria o caso do menos seguro, quando eu tenho transações paralelas que um pode fazer a interferência no outro no sentido de leitura. Mesmo os meus dados não estando confirmados ainda, eu consigo fazer uma leitura de uma transação que ainda não terminou. Isso é o que a gente chama de leitura suja. Read Committed, apenas dados confirmados são lidos. Então, a minha transação ela precisa ter confirmado para que outra consiga fazer a leitura desses dados já consistentes. Esse é o padrão que o SQL Server trabalha. Repeatable Read garante que leituras repetidas na mesma transação retornem os mesmos dados. Essa já é uma leitura um pouco mais segura ainda. A partir do momento que ele tem a leitura dos dados no início da transação, esses dados precisam no final da transação serem consistentes. E o Serializable
transações são executadas completamente isoladas, executadas em série. É o nível mais alto de segurança que a gente tem. No caso do SQL Server, ele possui todos esses. E aí você vai precisar fazer o quê? Uma medição. O que realmente compensa mais para o seu ambiente? Se é um nível mais seguro ou menos seguro. Lembrando que quanto mais segurança, mais lento vai ser a parte de ele processar essas transações. Outra característica do ACID é a durabilidade. Uma vez que a transação foi confirmada, suas alterações são pertinentes e persistem mesmo em caso de falha no sistema. Eu tenho meu dado que já foi gravado, ele não sai mais do banco até existir um comando de modificação ou deleção desse dado. E o Base é usado em banco de dados NoSQL, priorizando a disponibilidade e a escalabilidade. Lembre-se que banco de dados NoSQL possuem uma estrutura diferente dos relacionais, geralmente trabalhando com muitos nós, que seriam os hosts, ao mesmo tempo. A sigla de Base é Basically Available Soft State Eventual Consistency. Basic Available ou tolerância ao particionamento é quando algumas partes do sistema continuam disponíveis após uma falha, mesmo que não por completo. Ou seja, eu tenho uma parte do meu ecossistema do MongoDB, por exemplo, que caiu. Então são alguns hosts que deixaram de funcionar, mas ainda eu não tenho a queda de todo o meu sistema. Ainda eu tenho boa parte dele funcionando. O soft state, ou estado flexível, se refere à noção de que os dados podem ter estados transitórios ou temporários, que podem mudar com o tempo, mesmo sem acionadores ou entradas externas. Por exemplo, publicação em redes sociais não podem ser visíveis imediatamente. Isso por conta do quê? Da quantidade de cluster, da quantidade de nós que na verdade a gente tem dentro do nosso cluster. Então, quanto mais nós, mais hosts estão trabalhando no nosso cluster, mais eu tenho tempo de propagação, por exemplo, dessa publicação que a gente fez na rede social. Eventually consistent ou eventualmente consistente quer dizer que o registro alcançará consistência quando todas as atualizações forem concluídas. Então, eu tenho o meu cluster que tem vários nós. Por exemplo, na mesma parte lá na rede social que eu tenho um post, eu tenho que ter certeza que esse post foi copiado para todos os nós. Essa é uma das referências que a gente utilizou para estar fazendo esses slides. E vamos verificar o nosso exemplo do ACID. Mão na massa, vamos lá? Bom, pessoal, vamos lá? Então, aqui vai estar o nosso exemplo, tá ok? A gente vai deixar ele certinho aí na descrição do vídeo para que você consiga realmente pegar dentro lá do nosso Git e fazer essa simulação. Tudo bem? Aqui vai exigir um pouco de atenção, por quê? Porque a gente vai estar trabalhando com mais de uma sessão, tá? E é nesse ponto que a gente precisa realmente perceber essa parte do ACID. Então, a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado na hora de executar esse comando. Ele não vai ser um script exatamente sequencial, como a gente estava fazendo das outras vezes. Mas vamos lá então, ó. Aqui a gente tem o que? O comando drop database, se existir o banco de dados, bancos nesse caso aqui, né? Ele vai apagar, mas não tem. Vamos dar o F5 aqui, ó. Beleza. E agora aqui a gente vai dar o create. Create database vai criar um banco de dados bem simplesinho pra gente, ó. Beleza, F5 novamente. Vou mudar o use, tá ok, ó. Lembrando que aqui vou ativar a nossa parte do zoom aqui, ó. Eu tô no banco de dados master, correto? Se eu dou uses aqui bancos, F5, ele vai me conectar agora a base de dados bancos. E por que aqui não apareceu ainda no SSMS, no Object Explorer? Eu tenho que dar o refresh. Aqui, ó, banco de dados bancos. Tudo bem? Beleza.
create table extratos BB. Eu criei aqui, ó, uma tabela bem simples, supondo que seja do Banco do Brasil, tá ok, ó? Beleza, criamos. Contendo ID, a data, número da conta e o valor, com seus respectivos tipos aí. Chave primária, ID, tá ok? E a mesma estrutura, exatamente a mesma estrutura, colocando aqui agora, ó, Itaú, por exemplo, tá ok? Mesma coisa, não muda nada. Beleza, criamos então duas tabelas, um com extrato Itaú, outro com extrato BB. Agora aqui, ó, a gente vai começar a fazer o que? Abrindo uma transação. No SQL Server ele se chama BeginTran, de transaction, tá? Então eu estou abrindo uma transação, dentro dessa transação eu posso ter vários comandos. Então, ó, se eu der F5 aqui, beleza, ó, comando completado com sucesso. Agora eu vou executar a primeira transação, F5, e executar a segunda transação, F5. Isso daqui ele só vai acontecer se os dois comandos insert realmente acontecerem. Caso não, ele não vai gravar. Mas quando isso acontece de gravar? Quando eu der o commit, tá ok? Não vou dar o commit agora. Vou fazer o select primeiro aqui, ó. Que eu acabei de fazer a inserção. Olha lá os meus dois registros, ó. Acabei de fazer a inserção, tá aqui, ó, com os dados que eu coloquei. Na minha seção que eu estou, eu consigo enxergar, mas para os outros ainda esses dados não estão visíveis. Só vai estar visível após eu aplicar o commit. Vamos lá? F5, commitou. Tá ok, ó. Comando completado com sucesso. Vamos fazer a mesma coisa agora, ó, para o Banco do Brasil. Aqui não vai mudar nada. Begin transaction, insert into, insert into. Com esses dados aqui, ó. E vou dar o commit, tá ok, ó. F5. Agora aqui, ó, no Itaú, que eu acabei de fazer a inserção aqui, ó, no extrato Itaú. F5, ó, meus dados estão lá, acabei de fazer. Conta, certo? Ó, com ID, com os valores, tá ok, ó. Os dados que eu coloquei aqui, beleza, inseriu na tabela. Agora, o que que eu vou fazer, ó? É como se eu estivesse fazendo uma transferência de um banco para outro, correto? Uma transferência, na verdade, em um banco, ele é o que, pessoal? É inserção de duas linhas de dados, né? Então, aqui, ó, na seção 1, que é onde eu tô, eu vou dar o BeginTran e vou dar um insert into, tá, ó, no extrato do Itaú, com outro ID, com o número de conta já existente, ó, mas debitando R$1.000. Vamos lá? F5, ó. Executou, não terminei a transação. Agora, numa outra seção, ó, vou dar um new query aqui, certo? Ó, beleza, vou voltar para anterior. Eu vou fazer o que, ó? Eu vou fazer esse cara aqui, ó, tá? Já vou copiar esses 3 linhas aqui, por quê? Porque vai estar na segunda seção mesmo, ó. Então vou até arrastar para cá para ficar mais fácil. Beleza, tô conectado ao banco, bancos ainda, ó, tá ok? Vou fazer o que, ó? Insert into, certo? Extrato BB. E aí, beleza. Inserção nesse cara aqui, ó. Inseriu. Vou fazer um select no meu extrato BB. Bom, no meu extrato BB é para dar certo, né? Ó, por quê? Porque eu não abri transação nenhuma. Mas, e no extrato Itaú? Ele abriu transação e não fechou. Vamos lá confirmar, ó. Executa. Certo? Tá aqui, ó, extrato BB, R$1.000 foi o que? Colocado agora, ó, mais R$1.000. Vamos fazer agora uma seleção no extrato Itaú, que é o que tá lá na outra seção, tá, ó. Vamos tentar fazer F5. Beleza. Bom, eu só tenho pouquíssimas linhas de dados no meu Itaú, mas por que que ele não mostra o resultado? Porque a transação da minha seção 1 está ativa ainda, ela não terminou. E aqui ele não deixa fazer a leitura, ó. Esse é o tipo padrão que o SQL Server trabalha em nível de isolamento, tá? E não vai deixar mesmo. Agora, eu vou simular aqui, ó, uma leitura suja. Então, eu vou ter que parar isso daqui, eu vou ter que dar o stop, ó. Cancela. E eu vou forçar uma leitura suja.
é o read uncommitted aqui, ó. Select asterisco from extrato Itaú, que tá lá ainda, não terminou, tá ok, ó. Só que eu coloco aqui o if no lock. Tá lá, ó. Ó os R$1.000 ali, ó, que foi debitado da sessão anterior, mas não terminou. Tá ok, ó. Então, ele executou essa parte. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um rollback. O rollback na minha sessão 1 que eu fiz a inserção, correto? Beleza, ele não efetivou ainda em disco esse cara, tá ok? Disco não seria ainda a melhor definição, mas ele ainda não efetivou a minha transação. Vou dar o rollback. Rollback voltou ao estado anterior. Se eu for vir aqui na minha seção 2 e der um select novamente, ó, somente aqui o normal sem o if no lock, tá? Ó. Você tá vendo que ele não mostra mais a terceira linha de dados aqui, ó, que seria aqueles R$1.000, menos R$1.000, né? Então quer dizer, se você está forçando uma leitura suja, pode ser que o seu dado não esteja efetivado e você já esteja utilizando ele como confiança. Pode ser uma solução para alguns casos, mas tem sistemas que realmente podem ser comprometidos. Agora eu vou executar novamente, tá? Ó, essa inserção aqui, ó, no Itaú. Begin transaction, insert into, beleza. Aí eu vou lá para a seção 2, ó, vou fazer a minha leitura e vou saber que esse cara tá em transação, ó, ele vai ficar preso. Não me dá o resultado, tá? Ó, aqui, ó, resultado ainda não sai. Vou parar aqui, ó, leitura suja, tá ok? Ó, só para a gente confirmar mesmo, né? Ó, tá aqui, ó, R$1.000 menos. Mas agora eu vou efetivar a transação. Então, ó, eu volto para minha seção 1, que é onde eu fiz o insert e vou dar o commit. Beleza. Agora sim, ó, ele libera para eu poder estar fazendo o quê? A minha leitura de dados. Tá ok, ó? Então, nessa parte, a partir do momento que eu fiz o commit, agora sim, todos conseguem ver, todos que estiverem, né, em transações diferentes, em sessões diferentes, vão conseguir ver o que eu realmente efetivei. Tá ok, pessoal? Então, esse é um dos exemplos que a gente tem, né? Realmente que o banco de dados relacional ele tem essa característica do ACID bem forte. Tá ok, pessoal? Bom, e aqui a gente vai fazer somente o que? A deleção da nossa base de dados. Tudo bem? E ele não vai deletar, obviamente, por quê? Porque eu estou conectado aqui, né? Ó. Vou fechar antes de salvar. Antes de fazer isso, eu vou salvar isso daqui, ó. Vou dar um Ctrl C e não vou salvar, ó. Beleza, agora ele completou. Beleza, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui. Se esse vídeo ajudou a você a compreender melhor essa parte realmente do ACID, né? Deixe o seu like, assine o nosso canal e obrigado, até mais!